Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, abençoados. Bom dia, abençoadas. Louvado seja o Senhor por mais uma semana. Louvado seja o Senhor por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma segunda-feira. Estamos guardados debaixo da proteção do Altíssimo. Que o Senhor possa estar visitando todas as áreas da tua vida e alinhando-as conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem, é necessário entendermos que tudo o que o Senhor faz é benéfico na nossa vida. Amém? Desde já agradeço o teu like, comentário, compartilhamento, a tua visualização. Que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Que a mesma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração possa fazer morada no teu coração. E que você possa compreender os desígnios de Deus para a tua vida. Que Ele quer operar, que Ele quer agir, que Ele quer fazer. Mas muitas vezes nós mesmos o impedimos de agir. Amém? Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6, nos conta assim. A rejeição de Jesus em Nazaré. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, onde havia habitado, onde havia morado. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabá, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada, e como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, versículo 3, preste atenção. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Sim, Jesus, ele tinha irmãos. Versículo 3 de Marcos 6 diz assim: irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? Muitas vezes a gente vê as pessoas dizer assim: Maria não teve outros filhos. Maria teve sim outros filhos. A própria Bíblia relata. Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando lhe perguntarem. Amém? Porque contra fatos não há argumento. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas, veja mesmo, poucas pessoas enfermas, curando-as. Pelo menos as que eram crédulas. Aleluia. E admirou-se da descrença deles. Misericórdia, né? Ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Quando Jesus chega a Nazaré, ele encontra um espírito de resistência e incredulidade. E esse espírito de resistência e incredulidade faz o povo olhar Jesus como um homem normal, como um homem comum, né? Um homem comum é a palavra, perdão. Porque para eles não era normal o poder de Deus sobre a vida de Jesus. O que eles não entendiam era que o Senhor, ele era Filho de Deus, o escolhido. Aquele que veio para salvar as pessoas. Eles não entendiam. E ali o Senhor não pôde fazer muita coisa por conta da incredulidade deles. Então, muitas vezes, aquilo que devemos enxergar nos é impedido pela nossa desconfiança e nossa incredulidade. Jesus, ele chega ali para salvar, para libertar, para restituir, para restaurar, mas o coração incrédulo daquele povo endurecido não permite o agir de Deus. Mateus 28 nos diz assim, aleluia, glória a Deus, né? Mateus 28, versículo 16 a 20 diz assim: Então os 11 discípulos, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né?
E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Era a obediência a tudo que o Pai havia ordenado, que estava sob a autoridade de Jesus. Quando Jesus obedecia, o poder do alto operava sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus, né? E ele diz assim: E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Lucas, capítulo 9, nesta manhã também nos diz: Então ele, chamando os seus 12 discípulos, versículo 1 ao 6, Lucas 9, 1 ao 6, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, né? Ele também revogou autoridade aos discípulos que obedeciam a tudo que o Senhor ordenava. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. E ele disse-lhes: Nada leveis convosco para a vossa jornada, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela permanecei, e dali partireis. E aonde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. É forte, né? Como testemunho contra eles. Se Jesus entrasse em uma cidade, em uma casa que não recebesse, que fosse incrédulo, que não quisesse o agir de Deus, o poder de Deus, né, através da vida de Jesus, ele tinha ordem para sacudir a poeira dos pés e não fazer nada por aquele lugar. Ele foi impedido de fazer em Nazaré. Então, somente porque o povo olhou para ele como um homem comum, quando ele estava revestido e cheio do poder do Espírito Santo, outorgado pelo céu. E eles, partindo, foram pelas aldeias, pregando o evangelho e curando em todos os lugares, né? Você vê que em Nazaré, o próprio Jesus só curou algumas pessoas, pelo menos as que creram, né? As que conseguiram enxergar que Jesus, apesar de ser um homem comum, não estava sendo guiado pela sua humanidade. Era algo outorgado do céu, né? Muitas vezes a gente só vê, não enxerga. E muitas vezes somos impedidos de enxergar o agir de Deus na nossa vida por conta da nossa incredulidade, né? 1 Reis 18 fala do profeta Elias, um homem, né, que sofria e tinha as mesmas paixões de humanidade. Era um homem também comum, mas cheio de Deus, porque o altar dele estava consertado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, 27, diz assim: E eles tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que foram feitos. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Sim, Elias zombou, Elias escarneceu, né? Gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em uma viagem, ou porventura dorme, deve ser despertado. Mas quando Elias faz uma simples oração, por conta do seu altar, a sua vida estar no altar, é descido fogo do céu. Resposta da oração de Elias. Aleluia, glória a Deus, né? Por isso que o Senhor diz: observai tudo aqui eu tenho te ordenado, né? É a obediência que faz o poder de Deus operar na nossa vida. João 14 nos diz assim, João 14, versículo 11 e 12. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou senão, crede-me por causa das obras em si. Aquele povo via as obras que Jesus estava fazendo. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Quando as palavras do Senhor estão sobre a nossa vida, o nosso altar estar alinhado, tudo que a gente pedir, crendo, Ele fará. Mas primeiro vem a observação, a obediência. Então, muitas vezes, o Senhor é impedido de agir em algum lugar, porque as pessoas estão com incredulidade.
Que todo espírito de resistência e incredulidade caia por terra na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua semana e a tua segunda-feira. Amém.